Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Use-me agora, me dê o teu poder para eu falar com eficácia. Nos dê ouvidos para que possamos ouvir com entendimento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E como eu havia falado agora há pouco, nós vamos continuar nossa série sobre atalhos do atraso. E nós terminamos várias semanas falando sobre o casal, sobre o casamento. E hoje vamos abrir um pouquinho mais e incluir outras partes do lar, a saber, os filhos. E hoje nós vamos falar sobre a aliança do lar, a aliança do lar. Nós vamos hoje começar a falar, e essa aliança do lar é apenas a base para a gente começar a edificar em cima dela a partir da semana que vem, mas nós vamos começar a falar sobre criação de filhos. No dicionário, a palavra criação, dentro do contexto de criação de filhos, significa educação sistemática ou não. No caso, o ideal é que seja sistemática, mas criação é definida como criação sistemática de uma pessoa. Criação sistemática, ou seja, estruturada, programada de uma pessoa. O seu filho, a sua filha, é uma pessoa em formação, está ainda sendo formada, forjada, moldada, mas acho que a pequena Mila é o nosso membro mais jovem, um pouco mais de um mês, mas a Mila é uma pessoa. E é uma pessoa que ainda falta formar, lapidar, forjar, mas ela é uma pessoa, não deixa de ser uma pessoa. O caráter e a personalidade desta pessoa, das crianças, ela será em grande parte forjado e direcionado pela criação dada a ela. Então, a criação da criança é aquilo que vai moldar e definir o caráter e a personalidade dela. Uma pessoa, ela pode ser bem criada ou mal criada. Não mal criada no sentido que alguém que é sem educação, que não obedece, que é folgado. Não é esse tipo de malcriação, apesar que está incluído aqui, mas aqui estamos falando de pessoas que podem ser bem criadas ou mal criadas, ou seja, criadas de uma forma errada, criadas de uma forma má, não boa. E quando se trata de crianças e a malcriação, a criação mal de uma criança, elas são 100% inocentes e isentas de qualquer responsabilidade, porque a criação, seja ela boa ou má, de uma criança, cai redondamente, totalmente nos pais. A criança não é responsável pela criação que lhe é dada. Ela não tem escolha, ela não tem dizer, não tem participação, ela é apenas o receptáculo, o alvo. Então, não há responsabilidade da parte da criança. Ela não tem culpa de se ela foi mal criada ou bem criada. Uma criança criada mal, uma criança mal criada, e sem culpa por isso, ela irá crescer e se tornar um jovem mal criado, um jovem mal ajustado, e posteriormente ele será um adulto mal ajustado. Mal ajustado significa que ele não vai se encaixar, ele não vai se ajustar como deveria. Ele não será a peça não vai encaixar naquele lugar
na sociedade, aquele lugar na família, aquele lugar no mundo, aquele lugar no plano de Deus, que é a coisa mais importante. Nós não devemos estar criando filhos, bem ou mal, para o nosso prazer, para o nosso benefício. Nós devemos estar criando nossos filhos, se nós somos o povo de Deus, em primeira instância para a glória e serviço de Deus. E se a criança não é bem ajustada, então isso significa que ela nunca vai cumprir o papel que Deus tem para aquela criança. Então é muito importante essa questão que estamos começando a ver hoje. Crianças mal criadas se tornam adultos mal ajustados, adultos disfuncionais, adultos problemáticos. E esses adultos serão problemáticos para a família, para a sociedade, na escola, no emprego, na igreja, em última instância, como eu falei, no plano de Deus. Na sua grande maioria, esses mesmos adultos, eles vão formar suas próprias famílias com o passar do tempo, e por sua vez, essas famílias serão mal ajustadas, disfuncionais e problemáticas. E o que nós temos hoje no mundo é uma epidemia de famílias disfuncionais, mal ajustadas e problemáticas. Em grande parte, está justamente na criação dos filhos, que pode ser boa ou pode ser mal. E a Bíblia avisa a gente sobre isso, que nos últimos tempos haveria esse tipo de coisa, e menciona especificamente coisas como desobediente aos pais. Eu digo isso porque aqui nós lemos que os filhos devem ser obedientes. E uma das coisas que Paulo menciona é que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, e uma das coisas que ele menciona, nós vamos ver com mais detalhe em futuras mensagens, ele menciona desobediente a pais. Então é interessante essa ligação que há aí. Então é muito importante criarmos nossos filhos de forma correta, de forma bíblica. Usar a Bíblia como base para a definição da criação que nós damos aos nossos filhos. Então, a Bíblia, Deus colocou na Bíblia muita coisa a respeito de criação de filhos, justamente por causa desses motivos. Então, hoje vamos iniciar esse novo subtema, no tema geral de atalhos do atraso, e vamos começar a falar com aliança do lar. Como todo atalho, ele parece bom, ele parece sábio, ele parece atraente, ele parece proveitoso, vantajoso, e um atalho deve ser isso. Mas quando se trata de um atalho do atraso, só tem aparência. Porque o final dele não é sabedoria, não é vantagem, não é benefício algum, mas simplesmente problemas, dor de cabeça. Então, vamos ver hoje, como eu falei, a aliança do lar. Olha comigo no texto que nós lemos. Eu vou ler ele rapidamente de novo aqui, porque eu quero fazer a pergunta. O que é uma aliança? Não estou falando de uma aliança. O que é uma aliança? Na Bíblia nós temos Deus fazendo várias alianças. Tem aliança com Adão, aliança com Abraão, aliança com, antes de Abraão, aliança com Noé, aliança com o povo dele. Então existem várias alianças. E essas alianças, elas definem uma série de coisas. E quando Deus dá uma aliança, ele não dá como uma opção. Ele simplesmente estabelece essa aliança, esses são os partidos, esses são os termos, essas são as promessas, esses são os resultados. Então ele não está dizendo para você escolher o que você gosta, o que eu gosto, o que a gente acha. Ele está dizendo, esta é a minha aliança. Assim será. Então essa aliança do lar, ela está aí, não para a gente escolher o que a gente gosta, o que a gente acha, o que a gente pensa. Está lá, a aliança está lá. E se nós cumprirmos a aliança, nós teremos as bênçãos. Com essa questão de aliança em mente, e como uma aliança define as partes, as responsabilidades, os resultados, com isso em mente, vamos ler de novo o texto de Efésios 6, 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Note que aqui no versículo 4, no final, fala criai-os. Criai-os, obviamente, uma palavra ligada com
criação, que nós vimos no início, que criação é a educação sistemática de alguém, de uma pessoa. Então aqui fica a responsabilidade de criá-los, ou seja, a criação deve ser sistemática, em que? Na doutrina e admoestação do Senhor. Nós terminamos semana passada de falar várias semanas sobre o casamento. Geralmente um casamento, de modo geral, ele resulta numa família. Não é a prioridade do casamento, não é necessariamente gerar uma família, mas é uma parte que é incluída e é uma parte obviamente importante para a procriação e a preservação da raça humana dentro da vontade e do plano de Deus. E essa unidade básica da sociedade é também a unidade básica do convívio humano. E foi Deus que criou a família, foi Deus que instituiu a família. E nesse lar há uma aliança e ela une e ela rege e define os membros que compõem a família, e aí que vem a família, a aliança do lar. Então ele vai definir os membros, os deveres e consequentemente responsabilidades de cada um e os resultados. Em toda aliança, Deus fala, se você fizer assim, vai ser assado. Se fizer assado, então vai ser assim. Então, essa é uma aliança, e é isso que nós vemos aqui em Efésios 6, Efésios 6, versículo 1 ao 4. E uma aliança só funciona corretamente quando todos fazem a sua parte. Nós sabemos, por exemplo, que Adão, a primeira aliança que Deus fez com Adão, quebrou. Por quê? Porque Adão não fez a sua parte. A aliança basicamente tinha uma condição. Você pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore no jardim, só não coma o fruto dessa árvore. O que foi que Adão e Eva fizeram? Comeram o fruto daquela árvore. A aliança foi então desmanchada, eles foram expulsos do jardim, perderam aquela comunhão plena e morreram espiritualmente. Por quê? Não cumpriram a aliança. Então muitas vezes se comete um grande erro em relação à questão dos filhos. Muitas vezes eles são relegados apenas à decoração ou inconveniências. Você fala às vezes em filho, né? Então, muita gente acha que um filho é como se fosse um boneco, que você veste ele e passeia no shopping com ele e fica postando foto. Nada de errado com isso. Mas isso não é a função, não é isso que se resume na criação de um filho. Outras vezes são vistos como inconveniências. Eles atrapalham, eles incomodam, eles infringem, E mais uma vez, essa não deve ser a visão. Outras vezes, outra injustiça e desequilíbrio que acontece, os filhos são exaltados a mestres e senhores do lar, e todos que ali habitam. São eles que definem. Eu já vi casos que quem decide qual igreja a família frequenta não é o pai, não é a mãe, são os filhos. Eu não gostei dessa igreja, ou eu gostei dessa igreja. Não deve ser assim. Os filhos não são os senhores do lar. Não são eles que estão mandando e desmandando e definindo como e quando as coisas acontecem. Então, filhos, contudo, são integrantes do lar, e como integrantes do lar, e como integrantes da aliança do lar, definida aqui por Deus, eles têm os seus direitos, eles têm os seus deveres, e eles têm as suas responsabilidades. Obviamente, quando falamos de alguém com uma pequena Mila, que tem 1 mês de idade, os deveres e responsabilidades delas são praticamente zero. Né? Mas ao passo que a criança cresce, ao passo que a criança se torna um jovem, esses deveres e responsabilidades aumentam, ou devem, é claro, aumentar. Mas eles têm, sim, direitos e aumenta com o passar do tempo. Só para esclarecer algo que eu já mencionei, só quero frisar bem isso. Filhos não são a prioridade de um casamento, mas isso não quer dizer que eles não têm importância ou não têm parte dentro da aliança do lar. Então,
como diz, a função do casamento não é, de forma prioritária, a geração de crianças. Adão e Eva tinham um casamento perfeito. Só foram ter filhos depois da queda. E eles eram um casal, inclusive o melhor casal do mundo, o único casal do mundo. Então, não é importante, não é a priori, não é a coisa mais importante do casamento, mas não quer dizer que eles não tenham importância, porque tem que Deus aqui estabelece. Então, Efésios capítulo 6 e também o livro de Colossenses nos mostram essa aliança, como nós lemos aqui. Eles citam então quais são as partes e os respectivos deveres, responsabilidades, direitos de cada um dos integrantes na aliança do lar. E nós vamos fazer duas leituras justamente de Efésios e também de Colossenses, porque apesar que eles têm muitas coisas que se cruzam, eles tocam em certas coisas e eles complementam um ao outro. Então nós vamos ver esses dois trechos, onde fica bem claro de quem e do que nós estamos falando, e nós vamos ver três partes esta noite. Nós vamos ver justamente os componentes da aliança do lar, os deveres de cada um e os resultados que podemos esperar, ou seja, as promessas que Deus faz quando nós cumprimos essa aliança. Então, faremos uma leitura em paralelo. Tá? Nós vamos ler Efésios 6 e, paralelamente, nós vamos ler Colossenses 3. Então, eu aconselho você a abrir tanto em Efésios 6, Colossenses 3 e ficar com o dedo ali, que nós vamos estar pulando entre um e outro esta noite. Tá? São três partes. Vamos primeiro ver os componentes ou as partes da aliança. Versículo 1 e 2 de Efésios 6, que nós lemos, fala isso. Então vamos ver as partes lá. Versículo 1. Vós filhos, então, primeiro componente aí que traz são os filhos. Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais. Pronto, temos filhos e temos pais. A vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Então, fala pais e depois especifica que se trata do pai e da mãe. Não apenas como entidade os pais, mas o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá? Então, nesse trecho, Efésios 6, 1 e 2, da aliança do lar, define as partes. Lá em Colossenses 3, versículo 18, nós temos então um complemento. Efetivamente é outra aliança, é a mesma aliança, mas ela é posta de uma forma um pouquinho complementar a Efésios 6. Colossenses 3, versículo 18, fala assim: vós mulheres, pronto, aqui está definindo as partes. Mulheres, obviamente aqui falando sobre as esposas e ou mães, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Pronto, aqui está falando sobre o marido ou o pai, se tiver filhos, como convém no Senhor. 19. Vós maridos, mais uma vez, amai as vossas esposas, mais uma vez. Então fala sobre mulheres, maridos, esposas, e não vos irriteis contra elas. Versículo 20. Vós filhos, tá? Repetindo lá em Efésios, sobre filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então aqui a gente vê esses dois versículos paralelos, eles definem que são justamente os maridos, as esposas, os pais, as mães, os filhos. Todos eles fazem parte da aliança. Ah, pastor, mas eu não queria. Não tem que querer. Deus estabeleceu uma aliança para o lar, para a família, composta dos pais, e por pais aqui é esposo e esposa. E aí nós temos um problema, porque quando a família tem um pai e tem uma mãe, mas não são esposos, já está quebrando a aliança. É importante que o pai e a mãe que compõem a aliança junto com a criança, que não seja apenas o pai e a mãe, mas que sejam o esposo um do outro. Hoje em dia não é raro você ter uma família que é feita de crianças que tem um pai e tem uma mãe, só que o pai e a mãe não são marido e mulher, não são esposa e esposo. Isso já é uma quebra da aliança. Tá? É muito importante. Hoje em dia virou uma coisa quase que sem importância. Vamos morar junto, a gente, né, o termo se amiga, né?
a gente se amiga, vai morar junto, e como se aquilo fosse a coisa mais normal, não tem consequência. Tem consequência, e especialmente quando se trata de ter crianças no meio, é importante. Mesmo sem criança, é importante. Por quê? Porque é a aliança que Deus faz. Uma aliança, a aliança tem o quê? Mostra as partes, os deveres, responsabilidades, e como nós vamos ver, os resultados. As bênçãos ou não que vêm dali. Então, as partes da aliança do lar são filhos, maridos, esposas, os pais. E o outro integrante citado aqui, que é muito importante, em todos eles, é um quarto integrante. Tá? Tem um pai e a mãe, né, marido e esposa, tem os filhos, e tem um quarto, o Senhor. Todos eles falam, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro, vós filhos, serem obedientes a vossos pais no Senhor. O Senhor também faz parte dessa aliança, como toda aliança que Ele faz. Nós lemos também aqui, vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, o Senhor precisa fazer parte da aliança. Você quer ter um lar, quer ter as bênçãos de Deus, e você não ter o Senhor na aliança, você não ser esposo ou esposa, você não fazer aqui, como nós vamos ver, eu não sei como a gente pode esperar bons resultados se a gente não mantém a aliança. Em toda aliança que nós vemos na Bíblia, sempre que a aliança era quebrada, vinham problemas. Eu mencionei Adão. Adão e Eva moravam no paraíso, um mundo perfeito. A aliança era, tome conta do jardim, você pode comer da árvore da vida, vão viver para sempre, só não coma dessa árvore daqui. Se Adão e Eva não tivessem feito aquilo, todos nós hoje estaríamos morando no jardim do Éden. Quando chegar no céu, eu vou procurar Eva para saber que história foi essa. Que fruta tão boa era essa que ela basicamente condenou o mundo inteiro ao pecado. Mas a aliança foi quebrada, consequentemente, o jardim do Éden foi escondido. Foi escondido, como diz a palavra de Deus. Muito bem, vamos voltar para Efésios e vamos ver os deveres. Nós vimos as partes que compõem a aliança, vamos ver os deveres de cada um que compõem a aliança. Vamos fazer essa leitura dupla de Efésios 6 e Colossenses 3. Efésios 6, versículo 1 fala, vós filhos. Então, está mencionando agora quais são os deveres dos filhos. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, estamos vendo a parte, os filhos e filhas, que devem o quê? Honrar e obedecer os pais. Aí tem o versículo seguinte, e vós pais, quais são os deveres dos pais? Não provoqueis a ira vossos filhos, mas, ao contrário, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa é uma responsabilidade dos pais. É interessante porque uma das coisas mais problemáticas que crianças têm com os pais é justamente a questão de desobediência. Desobediência. É a questão de não honrar, não respeitar os pais. Mas do mesmo modo, um dos problemas que vem do outro lado são pais que provocam seus filhos e pais que não criam seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Esses são os deveres da aliança. Os filhos devem honrar e obedecer os pais, e os filhos devem honrar e obedecer os pais, e os pais, eles devem não provocar os filhos à ira, mas devem criá-los, dar uma criação condizente com a palavra de Deus, na doutrina e administração do Senhor. Lá em Colossenses 3,18, vai complementar os deveres. Vamos lá, versículo 18 de Colossenses 3. Vós mulheres, aliança do lar, ampliando para as mulheres, quais os deveres da mulher? Nós já vimos o dever dos pais, vemos o dever dos filhos, agora vamos ver as mulheres, esposas ou mães. Vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Diga uma coisa, como é que uma mulher vai estar sujeita a seu marido se ele não é seu marido? Começa por aí, mas vamos lá. Como convém ao Senhor, vós maridos, veja bem, então está especificando as responsabilidades, os deveres dos filhos, agora das mulheres, mães, esposas, dos pais, maridos, que diz o quê? Amai vossas esposas, não vos irriteis contra elas. Responsabilidade do pai, amar a esposa e não se irritar. Vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais,
repetindo aqui para os filhos, o dever dele é obedecer aos pais. Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então você veja que aqui então nós temos a mesma aliança, que além de especificar as partes, os integrantes, ela também define os deveres e responsabilidades de cada um. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Isso não é algo que é nato. Isso não é algo que é natural. Isso não é algo que já está dentro do coração da criança. Tem que ser ensinado, treinado. Aí que vem a criação. A criança por si só, ela não vai obedecer e honrar os pais. Não vai. Eu não vou entrar em detalhe agora, senão a gente não vai embora hoje. Mas em futuras mensagens, nesse tema, nós vamos ver isso. Tá? A questão de honrar e obediência, ela não é algo que é natural. Não está lá. Tem que ser forjado, moldado, criado sistematicamente no coração da criança. Tá? Os pais, por sua vez, eles não devem provocar os seus filhos a ira. Tá? Não devem estar criando situações em que o filho se encontre irado ou provocado, e também educar no Senhor e também não irritar. A questão de não irritar vossos filhos e não provoqueis a ira, está muito próximo. Muito próximo. Quando você fica irritado, a tendência é a gente ficar irado, revoltado. Então a gente não criar condições, cabe aos pais isso, não criar condições onde aquilo vai inflamar a ira, provocar uma revolta. E, mais uma vez, eu estou dando aqui só a aliança, não estou ainda entrando em detalhes dos comos e porquês da coisa. Nós vamos fazer isso, só não vai ser hoje. Tá? Vamos para a última parte, então. Nós vimos a aliança, nós vimos os integrantes, nós vimos os deveres de cada um, e nós vamos ver aqui os resultados, ou seja, as bênçãos que nós podemos contar, nós podemos esperar, nós podemos escolher se nós mantemos a nossa parte, o nosso dever dentro da aliança. Então, voltando para Efésios 6, primeiro vai dizer os resultados aqui para os filhos. Vamos lá. Versículo 1, Efésios 6, 1. Vós, filhos, quais os resultados para os filhos? Vamos lá. Serem obedientes a vossos pais, no Senhor. Agora começa a dizer o que acontece. Porque isso é justo. É justo, é correto. E se nós somos justos perante Deus, isso é bom. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja só, quando se honra e obedece os pais, filhos, vocês têm uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Deus promete uma bênção para os filhos que obedecem e honram os pais. Por isso que nós pais devemos instigar e treinar e criar nossos filhos para que eles nos obedeçam, nos honrem, porque isso vai voltar em bênção para eles. Isso vai ser uma bênção, vai ser bom para eles. Versículo seguinte. Olha outro resultado aqui, ó. Para que te vá bem. A criança que aprende a obedecer e honrar os pais, vai bem. O que vai bem? A vida dela vai bem. Por quê? Porque Deus vai prometer, Deus vai abençoar a criança. Agora entenda, a criança não nasce honrando e obedecendo os pais. Por isso que é um dever dos pais o quê? Criar no temor, na doutrina e administração do Senhor. Para quê? Não só para abençoar os pais, mas acima de tudo para glorificar a Deus e abençoar a própria criança, para que te vá bem, e olha só, e vivas muito tempo sobre a terra. Tem uma bênção aqui para os filhos que obedecem e honram os pais. Eles vão ter uma vida boa, e vão ter uma vida longa, e vão ter uma vida justa. Isso são os resultados. Mas note, os filhos só vão honrar e obedecer quando os pais não os irritar, não os provocar e os criar na administração e doutrina do Senhor. Então, a aliança está toda fechada. Cada um tem sua parte. E Deus aqui fala, a minha parte é que te vá bem, a minha parte é que eu te abençoe, que você viva sobre a terra por muito tempo, e você tenha uma vida maravilhosa. Essa é a minha parte, a parte de Deus. A nossa parte como pais é não provocar, não irritar, criar na administração e doutrina de Deus, e a parte dos filhos é aprender e honrar e obedecer aos pais. Quando todo mundo faz a sua parte,
uma bênção para todo mundo. Deus é glorificado, como nós vamos ver, os pais são abençoados e os filhos são abençoados, e o lar é aquilo que Deus tem em mente para nós, quando se cumpre a aliança. Vamos lá para Colossenses 3:18, versículo 18. Vós mulheres, vamos lá ver as bênçãos para os integrantes que cumprem seus deveres. Vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Ou seja, é isso que Deus quer. Assim como é justo para os filhos honrar e obedecer ao pai, convém ao Senhor, e é justo, as mulheres se sujeitam aos seus próprios maridos. Vós maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Quando a gente ama nossas esposas, nós não nos irritamos contra elas. Preste bem atenção. Quando você e eu, quando nós nos irritamos com alguém, é devido à falta de amor. Vou dar um exemplo. Você lembra quando você estava, nem todos, mas pastor muito romântico. Quando você está apaixonado, doidinho, morrendo de amores, não há nada que o seu namorado, namorada, noiva faça que te irrita. Você marca com seu namorado, vai pegar ela às 7 horas da noite para dar uma volta na praça e comer um acarajé. Você chega lá 5 para 7, 7h30, ela está tomando banho para se arrumar, para assim, não sei o que mais, para 8 horas ela sai. Você está irritado? Tá nada. Oi, meu amor, você está linda, cheirosa. Você está nem... Tá nem aí. Tá nem aí. Por quê? Love is love. Então, quando a gente se irrita, sabe o que é? É que o amor secou. Não está havendo amor. Você está irritado porque alguma coisa está te incomodando e você não tem paciência. Então, quando o marido... Fala aqui, olha, marido, amai vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Ah, pastor, você é tão bom. Você é tão bom se eu não me irritasse com minha esposa. Mas a minha esposa quer a cura? Ame-a. Lembrando que amor não é um sentimento, amor não é um coração fazendo pitique-pitaque. Amor é uma decisão. É como fé. Fé não é, eu acho, eu gosto, eu quero. Fé é uma decisão. Você vai decidir amar a sua esposa. E quando você decide, você não vai se irritar. Porque você está escolhendo amar. Lembra que nós vimos o amor lá em 1 Coríntios capítulo 13? Amor é paciente, o amor não se irrita, o amor não pensa mal. Pois é isso aqui que eu estou falando. Quando você ama, você não fica irritado com sua esposa. E vice-versa. Vamos lá. Versículo 20. Vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Quando nós fazemos coisas agradáveis a Deus, Deus faz o quê? Nos abençoa. Estamos vendo isso. Vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ah, pastor, mas aqui, não irritei os filhos. Os filhos não deveriam se irritar. Você falou que o marido deve amar a esposa e não se irritar com elas. Então por que os filhos não deixam de se irritar com os pais? Pelo simples detalhe, pais, filhos. O pai, supostamente, é para ser mais maduro, conhecer mais da palavra de Deus, andar mais próximo de Deus. Ele é o mais forte. A criança, está em outro patamar. Claro que ela vai se irritar mais facilmente. Por quê? Porque ela é uma criança. Você não vai querer julgar um homem, um pai, que não deve irritar com a esposa, que deve amá-la, e querer colocar aquele julgo, aquelas condições, aquelas expectativas numa criança. Não é justo, não é correto, é inviável, não é lógico. Claro que uma criança vai se irritar ao ser provocada. Claro, por quê? Porque ela não tem maturidade numa criança. Agora, quando um pai irrita uma criança, quem está sendo imaturo é o pai ou a mãe, que está provocando e irritando a criança. A pastor falou que não deve se irritar, você deve me amar. Os pais devem... Sabe onde os nossos filhos vão aprender a amar?
Com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Se eles não veem nos pais amor, e pais aqui eu falo pai e mãe, tá? Não é só o pai, é o pai e a mãe, o progenitor e a progenitora. Se eles não veem amor em nós, eles vão... Sabe como criança aprende? Eles copiam, replicam, emulam, seguem o exemplo. Então, os nossos filhos vão ser uma reflexão em grande parte, especialmente quando pequenos. Pode crescer não, porque vão ter outras influências. Tá? Mas quando pequenos, os nossos filhos são uma reflexão do que nós somos, do que nós vivemos. Então nós não podemos esperar que o filho pequeno seja mais maduro que o pai. Existem casos onde o filho já jovem, adolescente, por exemplo, tem mais maturidade do que o pai ou a mãe. Mas não a criança pequena, não a criança ainda sendo criada, sendo educada. Tá? Mas esses são os resultados. Os filhos estarão sendo justos perante Deus, estarão sendo agradáveis perante Deus, se cumprir sua parte, vai resultar em promessas de bênçãos colhidas de Deus e uma longa vida. Deus fala, se vocês fizerem a sua parte, eu farei isso. Os pais terão filhos. Isso é a recompensa, a bênção, o resultado para os pais que cumprem a aliança. Eles vão ter filhos animados e não desanimados. Para que não percam o ânimo. Então, os pais vão ser abençoados com filhos animados para fazer o bem, animados para seguir a Deus, animados para serem justos. Isso é bom. Você quer ter um filho assim? Você não quer ter um filho animado para viver no mundo, nas drogas, na prostituição, no crime? Você não quer um filho animado para isso. Você quer um filho animado para as coisas de Deus. E você, como pai, como mãe, que cumpre a aliança de Deus, você vai ter como resultado, como promessa de Deus, um filho que vai estar animado. O que mais? Filhos obedientes, filhos que os honram, filhos abençoados, filhos sábios, filhos usados por Deus. Tudo isso Deus promete quando os integrantes da aliança, a saber, o pai e a mãe, esposo e esposa, os filhos, eles cumprem os seus deveres e responsabilidades. Deus fala, isso, os resultados, deixa comigo. O problema é que muitas vezes nós só queremos o resultado. Nós não queremos cumprir as responsabilidades. Mas não funciona assim. De graça, só a salvação. A salvação é de graça. A salvação não depende de nada da gente, mas a aliança do lar e as bênçãos advindas dela, sim, depende de cada um cumprir o seu dever. Como podemos, então, ver os próprios filhos são a recompensa para os pais. Os filhos têm uma vida abençoada, mas os pais, e eu estou falando para os pais, porque como nós vimos aqui, nessa questão de criação, os filhos, especialmente os menores, são passivos. Quem está encarregado são os pais. Olha o que fala aqui para encerrar. Provérbios 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, nós queremos filhos sábios, e filhos sábios são aqueles que cumprem os deveres, mas eles só vão cumprir os deveres, os filhos, quando os pais cumprem os seus deveres. E recompensa, os pais têm filhos sábios. E nós lemos aqui que o filho sábio alegra o pai. E o filho insensato, ou seja, não sábio, ele é tristeza da sua mãe. Provérbios 17:21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz. O pai do insensato não tem alegria. Aqui quando falou que gera um tolo, aqui não está falando aquele que bota no mundo um tolo. Esse gerar não é gerar de nascer. Gerar é porque o pai não cumpriu a responsabilidade e o seu filho então cresceu para ser um tolo e não um sábio. Isso que é gerar um tolo. Uma criança quando nasce, ela é simples. A Bíblia fala sobre o sábio, sobre o tolo e o simples. O tolo ou o escarnecedor, o sábio ou prudente, mas no meio tem o simples. Todo mundo começa simples. Eu comecei simples, você começou simples. A criança, ela é simples. A diferença entre o simples e o tolo é que o tolo conhece a verdade, mas a rejeita. Rejeita a sabedoria, rejeita a instrução. Isso é um tolo, é um escarnecedor. Então, a criança é simples, mas o pai que permite que o seu filho
seja gerado, se torne um tolo, está dizendo aqui, o que gera um tolo para sua tristeza faz. Então, quando a gente não cumpre o nosso dever como pais, a gente que vai sofrer com isso. E o pai do insensato não tem alegria. Último provérbio, provérbio 17, 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Veja bem, uma criança não vai ser sábia por si só. Vai precisar da mãe e do pai para criá-la na doutrina, na administração de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos crianças sábias, que dá alegria, ou crianças tolas, que nos vão dar tristeza e amargura. Então, quando todo mundo cumpre o seu papel, todo mundo está feliz e rindo, é maravilha. Mas quando não, só para encerrar, lembre-se, a criança, ela é o objeto, ela é passiva. A criança não escolhe nem determina a criação, nem a administração de nada. São os pais. São os pais. E a criança precisa dos pais para que os pais tenham alegria em ter um filho sábio, não um filho tolo. E nas próximas semanas nós vamos entrar nos pormenores e abranger mais, de forma prática, o que a Bíblia fala, que deve ser a criação que é aliada na aliança do lar. Parte da aliança, lá em Efésios, falava o quê? Pais, criai-os na doutrina e administração. Então nós vamos ver essa questão de criação nas semanas seguintes.